O que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, o texto que nós lemos aqui, quero dar um tema: perseverando na fé e santidade. Algo que nós precisamos estar sempre perseverante. O versículo primeiro que nós lemos dessa proposta, essa corrida, dessa nova tradução linguagem de hoje, diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Essa nova linguagem hoje deixa assim bem mais claro a leitura, não é verdade? O capítulo 12 da carta aos Hebreus, essa carta anônima, não sabemos quem escreveu essa carta, mas nós sabemos da riqueza e do conteúdo que ela tem, a importância dessa carta no momento de incerteza que estavam vivendo os novos convertidos, que aceitavam Jesus e agora estavam sendo persuadidos pelos judeus, praticantes da lei, e o Senhor levanta o escritor para falar da superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício da lei, mostrando que ele estava no caminho certo e que não precisava acrescentar nada à salvação. O sacrifício de Cristo era suficiente. Então o capítulo 12, ele mostra-nos que, acima de todos, Jesus sofreu para que contemplasse com êxito a sua carreira, subisse aos céus e fosse assentado à destra ou à direita do Pai. Nós cristãos, nós crentes, começamos a carreira, às vezes alegres, alegria, a carreira cristã, com atitudes de triunfos, de conquista, da sua devoção e de indiscutível fervor, mas com grande frequência subestima o poder do adversário, a inclinação da subida, o amargor da perseguição e da perda. Logo lhes desaparece a visão inicial, o zelo esfria e morre o primeiro amor. Aqui é onde está o perigo do início da caminhada. É que o passar do tempo é tendencioso, é subestimar o inimigo, e que nós sabemos que ele trabalha para desvirtuar, nos tirar do nosso foco, do nosso alvo. E aqui, esse aqui é o perigo. O amargor da perseguição, não estamos isentos de passar por lutas, por aflições, e com isso, às vezes com algumas percas na caminhada, isso vem o desânimo, e aí foge, desaparece aquela visão, e o perigo é esfriar o zelo. O zelo, nós precisamos continuar com ele, zelando nossos princípios,
daquilo que é bom, daquilo que é salutar para a igreja do Senhor, daquilo que nós temos aprendido, e temos um cuidado para não morrer o primeiro amor. Eu posso dizer que 30 anos de crente, eu vivo ainda o primeiro amor. Aleluia. Primeiro amor. Ele nunca esfriou, ele arde ainda continuamente no meu coração. Porque a corrida, ela é longa e ela é árdua. Os obstáculos, eles são reais, às vezes amargos, e a vitória, ela é dada somente aos vencedores. Aqui, a vitória, ela sempre é dada aos vencedores. A vitória na vida cristã é para os que correm com paciência rumo ao encontro final com Cristo nos céus. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele pregou algo conhecido da época, que eram as maratonas, eram as corridas. E olha para um corredor daquele observando. Foi o que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, ele fala de duas situações. Ele fala da corrida e ele também cita ali um pugilista. O apóstolo Paulo, ele nos diz que somos atletas do Senhor. E estamos correndo no estádio da vida para alcançar a coroa incorruptível. Uma coroa que não se corrompe, que o Senhor tem reservada para todos os vencedores. Na carreira que nos foi proposta, só haverá coroação para aqueles que forem até o fim. Até porque a salvação é para quem vence. Se nós olharmos na instrução do Senhor Jesus, a instrução ali no Monte dos Oliveiras para os discípulos, diz para aquele que perseverar até o fim. A salvação é para quem vai até o fim. E o sábio Salomão, na sua sabedoria, ele diz que o importante não é como nós começamos, é como nós terminamos. O bom não é o princípio das coisas, é o fim dela. E assim é a salvação para nós. Não adianta eu começar bem, eu preciso, e às vezes terminar mal. Não adiantou nada. A salvação não é no meio, até o fim. E aqui a promessa para os vencedores, que for até o fim. Começar não é difícil, mas chegar até o fim é sempre um desafio. A salvação é um desafio para cada um de nós. E o importante é nós chegarmos até o fim. Aleluia. A promessa do Senhor é para chegar até o fim. Nessa própria carta, no capítulo 10, e o Senhor, no versículo 39, o Senhor vai dizer que o compromisso dele é para quem não desiste, é para quem permanece. Diz que o Senhor não tem prazer, versículo 38, ele diz que o justo vive da fé, e se recuar minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. E o que é a conservação da alma? É ser fiel ao Senhor até o fim. E aqui ele diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. De que forma devemos correr? A corrida deve ser com perseverança. Nós já observamos isso. E ele diz que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunho. O versículo 1 diz, e o escritor aqui, ele nos leva a outros aspectos da vida cristã, ressaltando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se nós olharmos para o capítulo 11, nós observamos nesse contexto e entendemos que aqueles que são denominados de heróis da fé, estes homens, não é que ele esteja nos observando, não. O que ele deixou foi o exemplo e o legado para nós. Eles cumpriram essa missão. Está registrado que eles venceram. O desafio que veio sobre eles, eles cumpriram. E agora deixa para nós o legado de vencedores. Se nós olharmos no capítulo 11, o versículo 36, diz, e outros experimentaram escárnios
e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados. Alguém disse, alguém que servia a Deus passou por isso? Sim. Alguém que servia a Deus passou por isso. Alguém que servia a Deus como profeta, a Bíblia diz, segundo a história, não a Bíblia, mas o historiador diz que Isaías foi cerrado ao meio, foi colocado numa árvore oca e depois foi cerrado. Então, e esse homem era um homem de Deus, sim. Por quê? Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus, não era aqui nessa terra, mas o que ele tinha reservado para a eternidade. E a Bíblia diz que, aqui no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos eles tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Observando que tudo isso, que esse povo passou, estes homens e estas mulheres, heroínas da fé, os heróis da fé, eles não alcançaram a promessa. Eles não viram o Senhor Jesus, não alcançaram, mas a fé dele alcançou a vida do Senhor Jesus, o sacrifício dele, a morte dele e a ressurreição dele. Pela fé eles alcançaram e deixaram testemunho de vencedores. É por isso que há essa nuvem de testemunho, que eles venceram, passaram por tudo isso e venceram. E alguém, qualquer coisinha, quer recuar. Qualquer coisinha quer desistir da caminhada. Estou passando por uma prova, estou passando por isso, eu vou afastar dos caminhos do Senhor. Cada vez vai afundando mais ainda. Porque com o Senhor, Ele não prometeu bonança aqui nessa vida, mas Ele prometeu a vida eterna com Ele. E é incomparável o que Ele tem reservado para nós. Porque estamos vivendo dias de qualquer coisa, querer culpar Deus, querer colocar Deus contra a parede. Senhor, eu não aceito isso. Por que eu estou passando por essa situação? Amado, quando eu olho para a história desses homens, a gente vê que precisamos ser mais crentes um pouquinho ainda, quando olhamos os heróis da fé, o que eles passaram sem recuar. Tu vai negar Jesus ou tu vai ser queimado vivo? Eu prefiro ser queimado vivo, mas não nego Jesus. Tu nega Jesus ou será lançado nas arenas com os leões, família? Eu prefiro ser lançado, ser desperdiçado, mas a alma, Ele não toca na alma. O Senhor, que nós temos medo é que Ele pode tocar em tudo, que Ele tem o poder para isso, mas no corpo físico não importa. O que importa é como estamos com o Senhor Jesus Cristo. Aí Ele traz essa nuvem de testemunho destes homens, que eles foram fiéis ao Senhor, não negaram Ele por nada, foram fiéis até a morte. E aqui essa palavra testemunho, ela tem um sentido de experiência dos antepassados da fé, por que eles viveram. Por outro lado, podemos dizer que em nossa carreira cristã, estamos sendo observados por muitas testemunhas. Umas visíveis. Quem são as visíveis? Os próprios homens, o próprio crente, olhando para a vida do outro, observando. As pessoas não crentes, descrentes, observando o nosso comportamento na sociedade, nós somos observados por eles. E também tem outras invisíveis, que são os anjos da parte do Senhor. Quando nós olhamos para o salmista, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Ele está nos observando, mas também os anjos do mal estão observando, procurando encontrar uma falha em nós. Vamos ver que diz o Salmo 34, livro dos Salmos, Salmo de número 34, e o versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme e os livra. Aqui é ao redor dos que temem a Deus, do que tem compromisso com o Senhor. A Bíblia deixa bem claro que eles habitam
No texto aqui do própria carta aos Hebreus, se nós olharmos o capítulo 1 e o versículo 13, diz: e a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Não são porventura todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, eles estão a serviço para nos proteger, mediante a ordem do Senhor. Ele nos protege, ele está para servir. Mas também a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8, diz: sede sóbrios, sóbrio está consciente, sempre lúcido, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda. Agora não é ao redor, é ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, e ele está ao derredor, bramando como leão, que ele não é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, mas como ele quer imitar, diz: bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui onde entra a importância da vigilância, de nós estarmos vigilantes para não dar lugar ao inimigo. Diante dessa realidade, devemos ter muito cuidado com o nosso comportamento. Aqui o despertamento para com o nosso comportamento, diante da sociedade, daqueles que nos observam, diante daqueles que estão começando na fé, e às vezes olha para um de nós, e diz: quando eu crescer, eu crescer igual fulano de tal, eu quero ter o mesmo. Isso não é pecado, não é errado, você ter alguém que você admira. Sabemos que o nosso Supremo é o Senhor Jesus Cristo, nós damos para Ele, é nosso exemplo, nosso modelo, mas tem pessoas que a pessoa observa o comportamento dele e se espelha nele. Isso não é errado. Então aumenta a responsabilidade. Alguém disse: olha, quando eu for pastor, eu quero ser igual a fulano e tal. Então aumenta a responsabilidade. Se eu cantar, eu quero cantar igual a fulano. Se eu pregar, eu quero pregar e pelo menos imitar ele. E isso não é errado. E nós estamos rodeados dessas pessoas que nos observam. E também o inimigo que anda procurando encontrar uma brecha. Por isso precisamos estarmos vigilantes, sóbrios, para não dar lugar ao inimigo. Aí ele vai dizer: deixando o pecado e o embaraço. Somos exortados aqui a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço certamente não é o pecado, mas pode tornar-se num impedimento ou num atraso à nossa vida e a carreira espiritual. Então pode ser atrapalhada. E aí sim, conduz-nos ao pecado. Porque ser tentado não é pecado. Se alguém foi tentado, não é pecado de forma alguma. O problema é você ceder à tentação. Aí sim, aí vem o pecado. Então nós precisamos ter um cuidado. Um crente embaraçado é facilmente atingido pelo inimigo. Se ele está embaraçado, é perigoso, se tornou uma presa fácil para ele. E tem pessoas que se embaraçam com muitas coisas. Às vezes a amizade é errada. A Bíblia nos alerta lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. É meu amigo, eu vou ali mais ele. E compensa que não, está tomando um vinhozinho para comemorar, né? Começa do vinho, compensa que está da 1 a 51, para comemorar. Aí compensa ele está todo embaraçado. Se embaraça com as amizades, que leva para um lugar que não é apropriado para você ir. Você pode se embaraçar com isso, com as amizades. Fico lá, vou fazer uma fezinha, né? E se eu ganhar uma bolada aí da Mega Sena aí, né? Vou fazer uma fezinha, jogozinho de azar, né? O pessoal está embaraçado. Às vezes não tem estrutura para administrar o valor que ele ganha,
e se embaraça com ele, né? Se embaraça com os negócios dessa vida. Se embaraça. O entretenimento, as redes sociais, uma curtidazinha aqui, né? O perigo hoje, amado, é a curtida, porque deixa rastro. Uma informação passada deixa rastro. Quem navega fica registrado. Oi, oizinho de lá, de cá, Isso é embaraço, mano. Isso é perigoso. A Bíblia, ela nos manda, vamos ver aqui que Paulo escrevendo carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos ter o cuidado. Como que nos portamos? Como que nós estamos administrando o nosso tempo? E às vezes tanto tempo navegando nas redes sociais e pouco tempo para a palavra de Deus, pouco tempo para meditar na palavra do Senhor. Se nós analisarmos, tem muita coisa para nós envolver durante a semana. Nós temos a revista da escola dominical, que às vezes a pessoa deixa para estudar só no sábado à noite. Qual a qualidade do ensino do domingo pela manhã? Tem a semana todinha para estudar e deixa para estudar no sábado à noite, porque o tempo durante o dia da semana foi todo ocupado navegando nas redes. É bom, tem coisa boa, tem, mas tem coisa terrível, mano. Tem coisa para embaraçar a sua vida, e depois que embaraçar, fica difícil para depois corrigir. Escorrendo com paciência. Aqui usa a figura de linguagem emprestada, como eu falei, dos Jogos Olímpicos, para comparar a vida cristã a uma maratona. Numa corrida, é necessário ter paciência para alcançar a chegada. Voltamos aqui na carta aos Hebreus 10:36. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de quem? De Deus, possais alcançar a promessa. Precisa de paciência. Não adianta começar correndo e cansado. Eu até falei isso até aqui no início do ano. Eu não quero ninguém chegar ao final do ano cansado. Corra moderado. Corra para chegar com as forças renovadas. Administrando. No caso da fé, a carreira não é escolhida pelo cristão, e sim proposta por Deus. É Ele que nos propõe. A proposta é dele. Nós cristãos precisa correr e chegar ao final vitorioso. Para que isso aconteça, só existe um segredo, segundo as Escrituras: perseverança e paciência. Perseverança e paciência. Voltamos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos estar vendo aqui o capítulo 5. Capítulo 5 de carta aos Romanos. Vamos ler do 3 ao 5. Diz: então somente isto, nós também nos gloriamos nas... Não mais do que é isso, mas gloriar nas tribulações. Gloriamos nas tribulações. Por que nós gloriamos na tribulação? Sabendo que a tribulação, ela produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. O que nós estamos vendo hoje, crente com falta de paciência.
e não suporta passar pelas tribulações, pelas provações, como é que vai ter experiência com Deus? O que nos traz experiência com Deus é provação, amado. Você acha que só a bênção vai trazer experiência sua com Deus? Às vezes você vai testificar de experiências alheias, mas nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Provação de Deus na nossa vida não é para matar, é para ensinar, é para aperfeiçoar, é porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Como é que Ele vai confiar algo a nós se não nos preparar? Ele nos prepara para entregar algo maior e melhor para nós. E Ele diz: a esperança não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É através dele na nossa vida que nós suportamos as provações, as tribulações. Talvez tenha momento na nossa vida, tribulação, que ninguém sabe, só você e Deus. Mas tem dia que Deus sabe o peso do tamanho que Ele levanta alguém e traz aquela palavra de conforto, de bálsamo, dizer que tem visto a tua luta, tem recebido as tuas orações, tu tem que estar passando aquela situação, mas a vitória vai chegar. Ali vem um bálsamo de Deus, porque Ele sabe das tuas forças, Ele sabe do nosso limite, até quando nós suportamos. E aí vem o bálsamo da paz do Senhor. Mas as provações, ela é para nós. Se você quiser ter uma vida sem provação, sem tribulação, não é aqui na Assembleia de Deus se há de certo. Porque nós temos, e também o modelo não é a Bíblia Sagrada. Porque se o manual for a Bíblia Sagrada, nós temos luta, temos provações, mas nós também temos vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos vitória. Olhando para Jesus, numa corrida de resistência, o atleta precisa olhar para frente. Caso contrário, poderá perder tempo e a direção. Olhar para quem está atrás dele é perigoso. Essa olhada para trás é perigoso. Foi o caso de Israel. Israel estava caminhando em direção à terra prometida, Canaã, mas eles foram olhar para trás e foram lembrar lá do Egito, o que ele estava lá, mesmo sendo escravo, passando toda a frente, lembrar foi de lá, foi de outra coisa não olharam para os milagres que o Senhor tinha operado, não olharam para atravessar o Mar Vermelho, não, foram lembrar, foi lá do Egito, foram olhar, em vez de olhar para o Senhor, foi olhar para os gigantes. A mulher de Ló, em vez de olhar para frente, obedecer ao Senhor, foi olhar para o que estava deixando para trás, para os bens materiais que estava deixando, e está o perigo. Na vida cristã, mais ainda o crente não pode perder de vista o alvo. Quem é nosso alvo? É Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é autor e também o consumador da nossa fé. Deu-nos o exemplo. De que forma? Suportando a cruz, desprezando o afronto. Um dia desse eu falei aqui de um assunto sobre desprezar a afronta. Tem alguém que não despreza a afronta. Afrontou ele, é meio que chamar para brigar. Disse: eu não levo desaforo para casa. E aqui Jesus, ele suportou a afronta, irmão Serginho. Ele suportou, calado, como uma ovelha muda. Ele suportou. Tanto a cruz, ele suportou a cruz, desprezou o que ele estava afrontando. É como aquele velho ditado: entrou no ouvido e saiu no outro. Não deu ouvido, não deu crédito, não levou aquele sentimento, não. Ele desprezou aquele sentimento. Até assentar à direita de Deus. E é exatamente esse exemplo, nós aqui, porque o nosso alvo não é aqui, amado. Nosso alvo é um dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que suportar a cruz, as aflições, as lutas,
aquele que desprezar, aquele que nos afronta, que critica, porque o nosso alvo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. A história da igreja está cheia de exemplos de homens e mulheres que corajosamente desprezaram os prazeres e as glórias do mundo. Por quê? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. É pelo amor a Ele que desprezamos todas as coisas. Tudo aquilo que vem se tornar um embaraço, que vem se tornar um empecilho na nossa caminhada, nós devemos desprezar. Nós devemos deixar de lado e olhar para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aqui, na próxima terça-feira, querendo Deus, nós vamos continuar aqui nesse capítulo 12. Tem muita coisa boa aqui nesse capítulo 12. Hoje só falamos de 2 versículos, só desses 2 aqui. E na terça-feira que vem nós vamos continuar aqui no versículo 3, até nós chegar no versículo 30 do capítulo 12 de Hebreus. Isso aqui foi só uma introdução para nós, o que nós vamos estar estudando aí no decorrer de algumas terça-feiras. Amém? E Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.